Vou aprender e vou contar a história que Papai do Céu quer me ensinar. Irei prestar muita atenção para gravar a história do meu coração. Vou aprender e vou contar a história que Papai do Céu quer me ensinar. E vou emprestar muita atenção para gravar a história do meu coração. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Hoje eu gostaria de começar falando algo muito sério. Os noticiários da TV, têm relatado um aumento na violência em casa durante esse período de pandemia. É a chamada violência doméstica, E para algumas famílias, passar 24 horas do dia juntos foi uma bênção. Mas para outras famílias, ficar tanto tempo próximo acabou gerando alguns sentimentos ruins, com que fizeram que aumentasse o número de violência, e também a frequência dessa violência, Bem, Deus é contra a violência, isso é um fato. E também não há razão para ter violência na família. Muito pelo contrário, a violência ela destrói famílias, E acaba prejudicando cada membro da família. E a história que eu trouxe hoje é sobre alguém que foi desprezado, incompreendido e maltratado pela sua própria família. O ódio dos seus irmãos, associado ali à inveja, aos ciúmes, fizeram com que eles tivessem decisões tão ruins que prejudicaram a família dele para sempre. Olá, sou José. Meu pai Jacó tem 11 irmãos. Esse é José. José era o filho preferido de Jacó. Não que Jacó não gostasse dos outros irmãos, dos outros filhos, Ele gostava também. Mas José era especial. Por isso Jacó deu uma roupa toda bonita, toda colorida para José. Os irmãos de José não gostaram nada disso, eles ficaram com muita raiva. E eles odiaram José por isso. Uma vez José teve uns sonhos estranhos. E ele foi até os seus irmãos para poder contar esse sonho, porque ele não entendia muito bem o que significava aquele sonho. O primeiro sonho que ele teve foi que eles estavam no campo e eles estavam atando feixes de trigo. E foi aí que o feixe de trigo de José ficou no meio, dos irmãos rodearam dele e se inclinaram diante do feixe de José. Daí ele contou um outro sonho. O outro sonho era que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam diante de José. E José, quando contou esse sonho para os seus irmãos, eles ficaram furiosos. Eles acharam que José queria ser o rei deles e queria ser mais importante que eles. Mas essa não era uma verdade. José simplesmente não sabia o que significava. E ele achava que na sua família ele ia encontrar amor, encontrar carinho. Bem, passou algum tempo e Jacó pediu para que José fosse no campo para poder falar com seus irmãos. E José foi, porque ele era obediente, e foi. E quando os irmãos avistaram José, eles já começaram aquele sentimento ruim de novo. Eles estavam com tanta raiva de José que eles queriam matar José. E aí, quando eles olharam para José, eles pegaram ele, tiraram aquela roupa bonita e jogaram José num buraco e deixaram José lá naquele buraco. Quando passou um tempo, passou uma caravana indo para o Egito e eles pegaram e falaram assim, melhor a gente vender José como escravo. E venderam, e foi isso que eles fizeram, venderam José como escravo. Eles pegaram a roupa de José, sujaram de sangue e foram até o pai Jacó e disseram que José tinha sido morto por um animal muito feroz. Jacó ficou tão triste, ele chorou tanto e por muito tempo ele ficou naquela tristeza. José também deve ter ficado muito triste, Ele não esperava que seus irmãos pudessem fazer algo tão feio, algo tão ruim, algo tão violento. Bem, José foi levado para o Egito e lá ele passou por muitas situações difíceis também. Ele foi acusado falsamente e acabou parando numa prisão, isso mesmo.
mas José continuava sendo fiel a Deus. Ele continuava confiando que Deus estava com ele, que Deus não ia abandonar ele. E enquanto ele estava na prisão, Faraó teve um sonho. Faraó sonhou um sonho muito esquisito. Ninguém entendia aquele sonho. E aí, um homem falou para o Faraó que tinha José. José sabia interpretar sonhos. E ele mandou chamar José. E aí José explicou para eles o significado do sonho. 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Escolha algum homem inteligente para guardar os alimentos. Foi isso mesmo. Sabe quem foi que fez com que José interpretasse aquele sonho e falasse exatamente o que significava? Foi Deus. Deus estava com José. Isso mesmo. Faraó viu isso em José e colocou José para ser essa pessoa importante que ia guardar os alimentos. E José passou a ser o segundo mais importante lá do Egito. E ele guardou os alimentos durante os 7 anos de fartura. E aí, quando chegou os 7 anos de fome, as pessoas de todos os lugares iam até o Egito para comprar alimento. E essa história de que tinha alimento no Egito para comprar chegou lá em Canaã. E Jacó ficou sabendo e falou assim: meus filhos vão lá buscar alimento, lá comprar alimento lá no Egito. E os filhos foram. E quando chegaram lá, primeiro momento, eles não reconheceram José. José estava muito diferente, tinha passado muito tempo. Mas José reconheceu os seus irmãos. E aí José fez alguns testes ali para poder ver se os seus irmãos tinham mudado ou se ainda eram ruins de coração duro. E aí José percebeu que eles haviam mudado. E foi aí que José contou a sua verdadeira identidade para os seus irmãos. E foi um momento tão emocionante, foi muito emocionante. Mas os irmãos de José não acreditavam que José podia perdoar ele. Não, José ia perdoar aquilo que ele fez, aquilo que eles fizeram, eles não acreditavam. José estava vivo, mas José, para poder provar a eles que ele havia perdoado, ele disse o seguinte: não fiquem preocupados do que fizeram. Deus me pediu para vir para o Egito para salvar a vida de vocês. Isso mesmo. Sabe, os irmãos de José acabaram voltando lá para Canaã, contaram para o pai Jacó, eu imagino essa cena, né? Contaram para o pai Jacó o que tinha acontecido, que José estava vivo, estava lá no Egito, então foram toda a família morar no Egito. E José agora estava diante do seu pai que o amava e que José também amava muito. Sabe, José viveu uma vida muito difícil, né? Tanto na sua família, quanto lá no Egito, foram momentos difíceis, né? Momentos em que mas mesmo assim ele continuou sendo fiel a Deus. Sabe, Deus ainda continuou ali cuidando de José, por mais que muitas vezes ele não conseguisse enxergar isso, mas Deus estava ali com ele. Assim como Deus está conosco em momentos difíceis que nós possamos passar dentro da nossa casa ou em qualquer outro lugar. Em vez de se vingar, José perdoou seus irmãos. Em vez de puni-los, José mostrou compaixão. Sabe o que José fez? Ele fez diferente do que os seus irmãos fizeram. José não queria fazer aquilo que os irmãos fizeram. Ele não queria ser como os irmãos dele. José queria ser diferente. E foi aí que ele quebrou o ciclo da violência. E aí ele viu o que os seus irmãos fizeram e ele fez diferente. E é só assim que a gente pode quebrar esse ciclo de violência. E sabe, o abuso ele pode ser evitado. E as pessoas que sofrem, elas também podem melhorar. Juntos nós podemos ajudar uns aos outros, né, a vencer a violência e a restaurar a paz dentro do nosso lar. Eu vou pedir agora que vocês fechem seus olhos, nós vamos orar. Querido Jesus, muito obrigada, Senhor, porque estamos aqui de volta à Tua casa para poder Te louvar e Te adorar. Muito obrigado porque nós temos a certeza que Tu tens estado conosco em todos os momentos, ó Pai. Pai querido, nos ajuda por onde nós fomos passar. E se alguém, por acaso, esteja passando por alguma dificuldade, alguma violência ou algum abuso, que o Senhor mesmo esteja com eles.
E que possamos, Senhor, ser esse canal para que essas pessoas possam vir e também descobrir que somente em Ti podemos estar seguros. Perdoe, Senhor, as nossas falhas e os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.